Imaginamos que Deus agora traz juízo sobre a terra, e Deus resolve destruir a terra por causa da violência do homem. No antetexto nós vamos perceber que esse texto é muito claro, ele deixa, sem sombra de dúvida, ele não deixa dúvida nenhuma para ninguém, para os leitores da Bíblia Sagrada, acerca do que Deus resolve fazer com a humanidade nos dias deste homem chamado Noé. O antetexto vai nos dizer, queridos irmãos, que a terra estava cheia de violência de uma maneira tal que Deus sentiu-se na obrigação de desfazer com toda a raça humana, e estendeu-se até para os animais e répteis e tudo conforme tinha fôlego de vida, conforme o texto nos informou. Mas diante desta sociedade, diante desta população corrupta e violenta, existia um homem que possuía uma família, que a Bíblia vai nos dizer que este homem achou graça diante dos olhos de Deus. E agora Deus o chama, e como isso era um desafio que Deus precisaria fazer, Deus é como se chama este homem e diz, e dá para ele um desafio, dizendo o seguinte: olha, eu vou acabar com toda a raça humana de uma forma tal que, para escapar, você precisa fazer para si uma arca. E Deus então entrega o projeto na mão de Noé, dizendo de que forma ele deveria fazer esta arca, dizendo de que forma e de que madeira ele deveria fazer essa arca, dizendo de que material ele precisaria impermeabilizar esta arca, para que ele pudesse passar o período necessário para que ele salvasse a sua vida e da sua família, e dos demais animais que precisaria de entrar nesta arca, para que as espécies não perecessem. E o texto vai nos informar, queridos irmãos, que este homem então começa a trabalhar nesta arca. E lendo esse texto, você vai perceber que este homem trabalha nesta arca por cerca de 100 anos. Alguns conjecturam que quando este homem foi chamado, ele ainda era solteiro. No espaço de 20 anos é que ele casa e nasce o seu primeiro filho, e ele está trabalhando nesta arca. O pastor Antônio Axioli, ele traz as medidas, como as medidas antigas desta arca, para nós podermos entender. E ele diz que esta arca, ela tinha 157 metros de comprimento, ela tinha 26,2 metros de largura, e tinha 15,7 metros de altura. Isso na medida dos côvados, conforme é a medida antiga, que existia duas medidas, a medida pequena e a medida maior. A medida pequena media cerca de 45 centímetros, isto se falando, se dava daqui do cotovelo à ponta do dedo maior, mas isso variava de cada homem. A outra medida daria 55 centímetros, acredito que aqui ele deve ter feito pela medida maior, para chegar a esta medida. O certo é que, olhando para o texto sagrado, nós vamos ver que no projeto em que Deus dá para Noé, ele diz para Noé: você precisa de fazer compartimento nesta arca, você precisa de dividir alguns pontos nesta arca, porque você precisa de ter
os locais, Noé, de armazenamento de comida. Você precisa de ter os locais, Noé, de colocar os rebanhos. Você precisa ter o local de colocar as aves. Você precisa de ter o local de colocar os répteis. Você precisa de ter o local de vocês estarem nessa arca. Mas esta porta, Noé, ela é uma porta que ela vai ser de uma forma em que ela vai ter que ser fechada por fora, para que você não tenha acesso a esta porta.